Já te aceitei aqui, Leonardo. Já vamos conectando. Boa tarde, senhor. Olá, tudo bem? Tudo bem, Leonardo? Boa tarde. Prazer em Tudo estar conversando com você. Estou acompanhando bom? aqui que o pessoal está conectando, já está entrando, Sim, certo? Mas eu vou, como eu vou pedir uma licencinha de 1 minuto só. Eu quero sim, posicionar mais uma luz aqui só, porque eu estava posicionando e eu vi que tu começou. sim, sem problema. Muito bem, agora a gente pode começar. E aí, Elias, tudo bem? Tudo ótimo, Leonardo. Quero então oficialmente aí dar um boa tarde para o pessoal que está nos acompanhando. Estou muito feliz aqui vendo o pessoal conectar. A gente sabe que para o empresário do segmento gastronômico acompanhar uma live aí na sexta-feira, às 17 horas, é um desafio, porque muitos nem fecharam a sua operação, alguns estão com a sua operação abrindo. Mas obrigado para quem está nos acompanhando. E deixo aqui novamente registrado que quem não puder nos acompanhar hoje, a live em seguida vai para o nosso canal do YouTube, o Rafinato Softwares, tá? Para que vocês possam assistir aí e acompanhar. O assunto hoje ele é, da minha visão, de extrema relevância, certo? Mas antes de fazer a introdução, Leonardo, eu quero que tu te apresente aí, por favor, para quem está nos acompanhando. Pode falar também da tua empresa, dos serviços que vocês prestam, e aí vamos conversar em uma meia hora a respeito desse tema que ele é, de certa forma, antigo, mas é atual, tá? Fica à vontade aí, obrigado pela tua participação. Muito bem. Boa tarde a todos. Minha saudação aí para o Elias, para a Letícia, para o pessoal todo da Rafinato, para o Rafael também, né, que tornou o nosso encontro possível. E aqui o Marcelo Gambal, é isso? Gambale, perdão, também já começou a seguir a gente. Muito obrigado a todos os presentes. Meu nome é Leonardo Hartmann, eu sou dono da empresa Hartmann Negócios e Tributos. Nós fazemos o seguinte: nós somos a porta de entrada de qualquer empresa na relação com o maior sócio que ela tem, que é o governo, né? Então, ó, Gambale, ó, o cara me corrigiu aqui. Tá bom, obrigado, Marcelo. E o maior sócio que todas as empresas têm é o fisco, né? Não é o teu sócio de verdade, não é a tua esposa, não é teu irmão, não é ninguém, senão o fisco. E claro, né? Hoje também temos um segmento que a gente está inaugurando de contabilidade, né? Porque entendemos que vir para esse mercado de contabilidade se tornou meio que imperativo, porque não basta mais só para nós consertarmos as coisas que não estão corretas e também recuperarmos, né, impostos quando paga maior, que é basicamente se for nosso carro-chefe. Também é importante manter uma relação, né? E nós somos uma empresa daqui do Rio Grande do Sul, com atuação em todo o sul do Brasil e no interior de São Paulo, né? E escritórios aí espalhados aí por Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, representantes nos 3 estados, parceiros em todos os estados, como a Rafinato. E nós viemos aqui falar hoje sobre essa relação fiscal, né, dos bares, dos restaurantes, que é sempre tão complicada num universo que é tão difícil, né, de tributação, porque não existe um país com uma tributação mais complexa que a do Brasil, né? E quebrando também alguns mitos, né, algumas coisas assim que a gente escuta, por exemplo, a reforma tributária vai salvar o Brasil, né? Ou Uhum. vamos falar disso também, entre outras coisas aqui, né, Elias? Então, te deixo à vontade para tu me dizer por onde vamos Claro. começar dentro daquilo que a gente estipulou, né? Mas muito prazer a todos e muito obrigado pela oportunidade. Imagina, Leonardo, maravilha. Assim, eu me recordo, né, quando eu iniciei na Rafinato em 2015, e eu já vinha também de uma escola longa aí de ERP e software para gestão, né? Que a gente foi também aprendendo, né, Leonardo, nesse tempo. A gente sabe o quanto é desafiador aí para o empresário, vamos falar agora especificamente do segmento gastronômico, gerenciar o seu negócio, fazer com que o seu negócio gire, como a gente fala, um linguajar bem simples, né? Criar o seu cardápio, contratar pessoas, enfim, todo esse desafio que o empresário do segmento gastronômico tem. E ele, obviamente, como todo empresário do Brasil, como tu falou, ele precisa estar navegando nessa questão da tributação, né? Que
Cada estado é de um jeito. Nós da Rafinato que atendemos o Brasil inteiro, de Gramado a Manaus, né? Vamos usar assim para não usar o clichê do Iapoque ao Chuí, né? Então tem as legislações estaduais, além das federais, enfim, tem tudo isso. E o que eu percebi quando eu comecei a conversar com o empresário, e a gente vê isso até hoje, por isso que eu quis fomentar com você essa live, de que tem muito empresário que às vezes por não ter uma boa atenção da sua contabilidade, isso é um fato, ou por não conhecer a fundo essa questão da tributação, da legislação, está jogando dinheiro no lixo, está pagando imposto a mais, e não é, vamos dizer assim, um demérito ou uma desídia dele não conhecer. Como tu bem disse, a gente sabe que cada hora é uma tributação. Se eu sou um empreendedor que eu tenho mais de uma empresa, por exemplo, em Santa Catarina é uma forma de tributar, no Rio Grande do Sul é outra, no Paraná é outra, no Rio de Janeiro é outra. Então é extremamente desafiador. Mas infelizmente isso acontece e muito, né, de que ele acaba, por esses cenários aí, pagando mais imposto do que deveria, certo? E a gente também se deparava com a questão que é o que eu quero muito que os nossos clientes se aproximem de empresas como a sua, que o nosso software hoje, o Rafinato Gestor, já há muitos anos, ele faz todo esse controle e esse gerenciamento das informações que tu vai comentar com a gente, que é importante, porque o expert aqui é você. O meu negócio é software, não é tributação, né? Ele faz isso tudo há muito tempo. Só que quando nós vamos implementar no cliente, o que a gente percebe? Que falta esse apoio, essa informação, para que o cliente ele possa usar a ferramenta da maneira correta a favor dele, né? O que eu quero dizer, e depois acho que o pessoal vai entender um pouco melhor, que é ter a tributação dos seus produtos da maneira certa, configurada, para depois, quando mandar lá para a contabilidade fazer a apuração do imposto, que não seja da maneira errada e o dinheiro indo pelo ralo, né? Então a gente sabe que isso é muito importante, né? Não adianta só ter o software, tem que estar bem assessorado, bem orientado nessa questão tributária. Existem macetes, né? Aquela questão dos combos, Leonardo, que acho que a gente vai falar depois aí, e com certeza o pessoal vai gostar muito, porque é uma estratégia que é válida, 100% segura e legal, e que também faz com que o... o combo, né? O combo, que faz com que o empresário ele possa também economizar recurso nessa questão dos impostos, mas que melhor do que isso, que além dele, ou se está abrindo o seu negócio, já começar a trabalhar certo, mas para aquele cara que já estava em atividade e não estava, vamos dizer assim, recolhendo da maneira correta, no sentido de pagar mais do que precisa, que ele tem ali, obviamente, além do divisor de águas, passar a pagar menos, ou seja, recolher da maneira correta, existe a possibilidade dele buscar esses valores, né? Ele Sim. ter esse valor reposto no caixa. Então, acho que a grande pauta é essa. A gente fala muito em PIS/COFINS, produto monofásico, né? Aquela coisa toda, e eu percebo com a minha equipe comercial de todo o Brasil que quando a gente fala isso com o empresário, ele dá aquela franzida na testa, porque não é uma coisa comum do dia a dia dele. E como eu comentei, infelizmente, muitas contabilidades aí não orientam, né? Não falam a respeito disso para com os restaurantes. Então, para passar a palavra para você, Leonardo. Oi? Vamos fazer um meia-culpa também disso, né? Isso, é importante. Mas assim, para passar a palavra para você, a primeira pergunta que eu faço é assim: o que são esses benditos desses produtos monofásicos? Como que o empresário pode se beneficiar disso? Quais são as configurações que o software precisa ter? Enfim, a palavra está contigo aí, vamos aprender um pouquinho. Vamos falar do seguinte, tá? Mais de 90% das empresas do Brasil são optantes do Simples Nacional, tá? E o Simples Nacional, de Simples, ele só tem o nome. Porque, na verdade, o nome todo que forma a sigla do Simples, nem ele mesmo é Simples, tá? Mas, enfim. O que é o Simples? O Simples é um tributo que funde o recolhimento de todos os tributos da empresa no mesmo prazo e na mesma guia. Mas isso não significa dizer que esses tributos que estão ali juntos no mesmo prazo e na mesma declaração e na mesma guia, que eles não obedeçam suas regras de incidência próprias.
Ou Perfeito. seja, nós vamos falar do seguinte, quando tu fala em produtos de incidência monofásica, e aqui a gente pode falar também de ICMS por substituição tributária, Correto. são o seguinte, existem Famosa ST, né? A famosa ST. ICMS ST, É. e eu vou te dizer, eu sou muito crítico do que sai de votação na mídia, principalmente, tá? Porque realmente os caras não sabem do que eles estão falando, tá? Sim, sim. Bate em top ali de 15 segundos de um assunto que não tem como, entendeu? Sempre tem um ditado que sempre diz o seguinte, sempre tem um idiota com uma solução simples para um problema complexo, né? Então não, E não para cobrar barato por isso. e para cobrar barato, tá? Então assim, a questão mais ou menos é a seguinte, tá? Existem alguns produtos que eles têm uma comercialização muito pulverizada, ou seja, por exemplo, quantos estabelecimentos no Brasil até antes do advento da cerveja artesanal, né? Porque isso hoje é um outro rolê agora, né? Uhum. E que bom que tem, né? Falando disso. Mas antes do advento das cervejas artesanais, quantas empresas no Brasil fabricavam cerveja? 10, talvez 20, né? Sim. Quantas empresas no Brasil vendem cerveja para o consumidor final? Incontáveis, milhões. Então, o princípio é basicamente o seguinte: não vou bater lá no pequenininho, lá na pontinha, lá no varejo, porque eu precisaria de um exército de fiscais para fazer esse serviço. Então, eu faço o quê? Eu concentro toda a tributação no fabricante, ou no distribuidor, ou no importador, e aí vai depender das regras de cada coisa. Perfeito. E Uhum. depois, nas etapas que vêm para frente, não há tributação. E aí, o que acontece? Isso também tem impacto no simples. Se eu pegar o simples, tá, de modo geral, e dividir ele num bolo, ele é um bolo de 4 fatias, tá? A maior fatia dele, 41% é INSS, tá? Então, Uhum. Estava comentando aí da composição do simples, né? então vamos lá. O simples ele não é um imposto, né? Eles são, na verdade, 6 impostos e contribuições que estão fundidos na mesma guia. Uhum. Sim, se ele fosse um bolo, ele seria um bolo da seguinte forma: seria um bolo com 6 fatias, né? 6 fatias, Uhum. 4 fatias, onde Quatro. eu. Uhum. Ah, olha aqui, ó, André, obrigado, André. Nós teríamos a primeira fatia, que é o INSS, 42%. A segunda fatia, que é o PIS/COFINS, 15,5%. A Uhum. terceira fatia, que é o ICMS, 33% a 33,5%. Uhum. Tem lá que é o imposto de renda, que é 9%, tá? O imposto de renda e contribuição Certo. social, tá? Então, Aham. COFINS, imposto de renda, contribuição, ICMS e INSS, tá? É isso que acontece numa empresa comercial de modo geral, que é o caso dos nossos bares, né? Na sua grande maioria. Existem Aham. alguns bares e restaurantes hoje que também são indústria, porque eles industrializam a própria cerveja, né? Como, Exato. como, por exemplo, a Horus, lá de Maringá, que é cliente da Uhum. casa. Um abraço aí pro pessoal que industrializa sua própria cerveja, né? Então tem Uhum. hoje a figura que não existia antes, né? Essa questão nova, vamos dizer assim, que traz outras relações e outras complicações que não haviam antes, tá bom? Então, ok. Existem produtos no segmento de piscofins que têm a chamada tributação monofásica, tá? Em uma fase, onde tu majora a tributação ou recolhe toda a tributação de uma vez só na primeira etapa e nas etapas Aham. você não precisa recolher, tá? Então, o escritório de contabilidade ou o contador da empresa, se a empresa tem um contador próprio, que é raridade, tá, para É esse tipo de difícil. segmento, É difícil. Uhum. né? Ele deve fazer essa exclusão, né, lá. Então, ele vai colocar assim, ó, esses itens aqui, tipo, ó, vendeu quanto? 100 mil, tirou de nota naquele mês. Desses 100 mil, vamos falar de um restaurante, tá? O restaurante Isso. vendeu 20 mil de bebida, cerveja, refrigerante, água. Esses 20 mil não vão ter a tributação de 15,5% do total, que seria do PIS/COFINS, porque ele tem tributação monofásica.
Tu sabe O que é mesmo. interessante, Leonardo, esse teu comentário, essa tua explicação, porque eu já presenciei, né, Uhum. com a minha equipe mesmo, fazendo trabalho de campo, ou até reuniões que nós atendíamos, assim, ofertando o software, porque como nós começamos no início, o Rafinato Gestor, ele faz todo esse controle para entregar pronto para a contabilidade o que tu vai explicar, e qual que era o reflexo, né, até de alguns empresários ou de alguns contadores desses empresários. Não, mas isso aí é a conversa do vendedor de software para te vender o sistema. Tu não paga PIS e COFINS porque tu está no Simples, né? Era o primeiro reflexo. Sim, isso aí assim, é normal, né? Tu não paga ICMS, tu está no Simples, Não, não, não. né? E que não tem nada a ver, né? Como você falou, Simples, ele é um agregado de vários impostos somados numa alíquota só, Isso. né? E essa alíquota, ela vai variar de acordo com o que tu tirou de nota nos últimos 12 meses. Então, Uhum. todo tira nota 80 mil, mas a tua média era tanto dos últimos 12 meses, essa média vai dizer quanto tu tem que recolher. E isso é um problema de tributação também, pelo seguinte, como é que eu vou fazer assim, ó, hoje um bar, ou um restaurante, ou uma balada, ou o que tu quer que seja, cada vez mais tem um volume maior de voucher, de máquina de cartão de crédito, isso. Sim. E todas essas informações vão para o Banco Central, né? E o Banco Central pode fornecer essa informação para a Receita Federal, gerar um cruzamento automático e tu dizer, olha, como é que tu declarou para 20 mil se só de cartão aqui entrou 79, meu amigo, Sim. né? Então, assim, cada vez mais está ficando mais espremido esse funil para que você tire mais notas de fato. Mas Isso. como tirar mais notas? Como agregar o É. custo do imposto em cima do teu produto? Vamos Porque, pensar naquele exemplo que você falou. O cara tem lá 100 mil e 20 mil é bebida gelada ali. São as águas e os refris e as cervejas. O que que acontece com esses caras de diferente? Qual que é o tratamento aí? o tratamento é o seguinte, assim como as cervejas têm piscofins monofásico, elas também, desde 91, elas têm substituição tributária. Ou seja, Uhum. todo o ICMS da cadeia ele é recolhido por um preço estimado, ou seja, quando o fabricante lá da Serra Malte, tá? Vou falar de uma cerveja que eu gosto, tá? Isso, essa é boa. Essa é boa, né? O fabricante da Serra Malte vai fazer a venda para o supermercado ou para um distribuidor ou qualquer coisa do tipo. Ele faz a venda com o valor do ICMS daquela operação e o valor Uhum. do ICMS de todas as outras operações que vai ser dado de acordo com o preço que se imagina que vai ser vendido em média esse produto na ponta. Claro, o supermercado vai vender esse produto por X, o teu bar não vai vender pelo mesmo preço do mercado, ele vai vender mais. Sim. Uhum. E até existe discussões disso, existiram discussões no STF disso, não vou falar disso agora porque seria muito complexo, mas a questão é a seguinte, na média fecha, né? Sim. E essa média vai fazer o seguinte, vai fazer com que todo esse ICMS esteja recolhido. Então vamos lá, se eu vendi 100 mil e 20 mil era bebida, e a bebida tem PIS/COFINS monofásico e ICMS-ST, significa dizer que metade da tributação, ou exatamente 49% da tributação, Eu não tenho que não pagar em cima desses 20 mil aí, né? incidindo sobre isso aí, entendeu? Então vamos lá, o Uhum. cara entrou uma pizzaria aqui, né? Por exemplo, agora, Sim, pô, sim. entrou a pizzaria. A pizzaria vendeu 100 mil. De pizza era 80. De bebida, 20. O simples dele hoje está em 8,85%. 8,85% ele tira de tributação em cima da pizza. Das bebidas, ele vai tributar menos do que isso. Então, ele vai fazer lá 8,85% menos 49%. Vamos botar aqui, para a gente não brigar muito, Sim. 4,41%. Pronto. Tá? Então, ele Sim. vai fazer o markup dele, a formação do preço de venda dele, para incluir o imposto, a menos 8,85%. Então, qual era o preço que eu queria vender? Eu queria vender a pizza grande a R$ 60, né? Sim. Aliás, a gente podia até pedir uma pizza depois, mas enfim. R$ 60. Então, eu vou pegar esses 60 e vou dividir por menos 8,85%. Aí eu estou embutindo o imposto.
A mesma coisa da cerveja. Tu vai vender uma cerveja na tua pizzaria por R$ 10. Então, vendi por R$ 10, vou fazer 10 dividido por 1 menos 4,41% e vai me dar ali o preço com o imposto. É isso que todo mundo faz, até porque o Simples incide, né? Ele compõe a própria base, de certa forma. Não é a acepção correta, mas vamos lá. Qual é o grande problema disso, tá? Hoje. Vou dar um exemplo de um sushi que eu atendi, tá? Até tem esse vídeo no meu canal no YouTube, depois eu até vou colocar aqui a Qual é o descrição. nome do canal? Qual é o nome do canal, só para o pessoal acompanhar? Uma inteligência fiscal com Leonardo Hartmann. Depois eu coloco aqui. Perfeito. Tá? Vocês vão ver as Depois besteiras. a gente se marca nos arrobas, aí o André dá um jeito nisso pra gente. Tá? Mas basicamente é o seguinte: o cara vendia um temaki com. Era uma long neck de Heineken. Tá? E ele dizia: ó, combo temaki R$ 25. Ok. Combo temaki R$ 25. Uhum. Só que ele tirava a nota, escrito combo só. Bah, Aí depois vai vir o gancho do meu resumo aí, mas vamos lá. E aí ia para a contabilidade vai olhar esse negócio. Tá, mas o que é isso aqui? Então, não vou dizer que é tudo monofásico ou ST, porque não é. E, ao mesmo tempo, também não, eu vou tributar pelo maior, porque o primeiro cuidado que o escritório de contabilidade normal, tá? O escritório da Gema mesmo, tá? Sim, Ele guarda-livros. é o bookkeeper lá, né? Enfim, não posso falar, tá? Porque eu tenho um monte de amigo contador, eu sou sócio do escritório de Não, mas contabilidade. eu falo, não te preocupa, eu falo. Mas assim, ele sempre vai querer proteger a empresa, nem que ele faça a empresa pagar mais imposto por isso. Tá? Uhum. Então vamos imaginar o seguinte, ó, em extremes, vamos pensar que o temaki é R$ 20 e a Heineken 5, long neck. Então tu perdeu proporcionalmente, imaginando essa mesma conta aqui, tu perdeu de 1/5 da tua operação tu tributar a menos. Exato. Né? No caso do exemplo lá que eu mostro no vídeo, os caras pagaram R$ 21.132 ao longo de 5 anos a mais de imposto. 21 mil, tu pode fazer alguma reforma, 20 mil, tu pode daqui a pouco pagar um cozinheiro um pouco melhor do que o que tu tem. Porque Não, é fluxo de caixa, né? É fluxo de caixa. é qualquer coisa que tu queira, entendeu? E principalmente, Uhum. tu tá perdendo, no momento em que tu não precifica adequadamente teu imposto, tu Uhum. tá distorcendo a tua relação de custo. Que vamos lá, o software da Rafinato, tá? Por que ele me chamou a atenção quando eu conheci o Rafael e por que a gente acabou se conhecendo? Porque vocês vendem uma coisa que todo empresário precisaria ter, que a contabilidade também faz do jeito dela, por outra ponta, que é informação. Contabilidade não é entregar guia ou folha ou escambau, é informação. Nós, no Brasil, é que somos muito mal acostumados, porque o contador, basicamente, ele é um segundo funcionário do fisco, a serviço do fisco, ganhando o dinheiro do empresário para isso. Mas, se tu pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, a relação é outra. Se tu pegar na Europa, a relação é outra. É fornecer informação para que você Uhum. tome decisões. E o software da Rafinado faz basicamente a mesma coisa, porque ele vai dizer o seguinte, olha, o hambúrguer tal, ele não pode custar o mesmo preço que o outro hambúrguer, porque ele vai muito mais carne do que esse aqui. Perfeito. Então, tu precificar tudo pela mesma coisa, ou um vai estar muito baixo, ou o outro vai estar muito alto e não vai ser bom. Então é E aí essa. tu começa a ouvir do empresário, né? Aquela reflexão. Cara, mas por que que o meu concorrente, claro que tem os malucos, né? Mas enfim, vamos pensar em condições normais de temperatura e pressão, pegando esse exemplo teu do hambúrguer ou até do temaki, que foi um pouco mais amplo. Por que que o cara consegue pôr o combo a R$19,90 e eu tenho que vender a 25 porque senão eu não giro, né? Essa situação, Leonardo, que você trouxe, ela é a mais pura realidade. Porque é justamente com isso que nós nos deparamos. Né? Tentando resumir para o pessoal que está nos assistindo aí. O que é o errado? O errado é você faturar 80 mil de pizza e 20 mil de Coca-Cola, água com gás, e mandá-la para a contabilidade e dizer assim, aplica 8% em cima desses 100 mil aí e gera guia para mim. O que é o certo? O certo é fazer o que você acabou de comentar.
Olha, em cima de 80 mil, que é pizza, é 8%. Em cima dos 20 mil, é 4%, enfim, é 13%. É o exemplo que tu citou ali. É o E que aí for. que eu lembro que vinha assim a grande pergunta, tá, mas como é que eu faço isso? Porque a gente sabe que para contabilidade, para o escritório contábil, é assim, humanamente, não é que é humanamente impossível, mas é bem oneroso fazer isso na mão, né? E aí que entra uma das características e um dos méritos da nossa ferramenta. Porque quando você tem lá na parametrização dos agrupamentos de produtos e no próprio produto, no Rafinato Gestor, você tem aonde informar a tributação do ICMS, do PIS e do COFINS. E aí o que nós temos lá? Nós temos um relatório que no final do mês, lá no início do mês, o restaurantero, o dono dessa pizzaria aí, ele gera, que ele entrega o que para a contabilidade pronto? Justamente isso. Está lá a relação e no final ele diz, olha, de tudo isso que tu vendeu, X mil reais tu vai aplicar o simples cheio, X mil você aplica sem o ICMS e esses outros aqui você aplica sem o PIS e o COFINS. E aí o que acontece? Você está com o markup correto, como você comentou, né? Porque você está olhando para isso, você dono do bar e restaurante, a ferramenta também te permite. A contabilidade está com a informação certa para gerar o imposto da maneira certa e você não está jogando dinheiro pela janela, né? Pagando ali a alíquota cheia em cima de itens que você teria quase 50% pelo que tu nos apresentou aqui, de Ah, diferencial de imposto, né? e tu pega assim, ó, por exemplo, ainda tem outras particularidades, tá? Uhum. Aqui para o Rio Grande do Sul, por exemplo. O Rio Grande do Sul, além de tudo, os bares e os restaurantes eles têm um benefício fiscal dentro do ICMS do Simples que o Estado deu para eles. E isso não é uma coisa muito fácil de tu saber, entende? Tem escritórios de contabilidade que nem conhecem isso, mas tá Uhum. lá, né? Com uma redução de 40% desse ICMS para os bares e restaurantes. Então, eu vou dar um exemplo de uma cervejaria que a gente pegou no mercado público uns anos atrás. Uhum. A gente recuperou 53 mil reais para ele, cara, de imposto. Num trabalho só. Tá? Por quê? Porque as Sim. torneiras de cerveja dele eram basicamente o carro-chefe dele. Então, ele tinha tributação monofásica de substituição tributária o tempo todo. Né? Não era, vamos Sim, dizer, óbvio. aí era 60%, 70%. Entendeu? A comida era só um pretexto. Né? Ninguém vai para o mercado público para Sim. comer. Basicamente, eles Não, iam. não. Então, é uma questão de tu chegar assim, aí até o cara diz, tá, mas ô Léo, por que que o meu contador não sabe isso, né? Uma pergunta que ele me fez, né? Sim. Não é que ele não sabe. O problema é o seguinte, se tu der uma bola torta pro cara, o cara vai te devolver uma bola torta também. Então, se a tua informação sai certo daqui, a chance de chegar lá certo é muito maior. E essa é a questão, e por isso que eu acredito em iniciativas que tem da Rafinato, porque nós estamos vendendo informação. E é o mesmo princípio. Então, olha, esse produto aqui é assim, esse aqui é assim, esse aqui é assim, esse aqui é assim. Tá? Tu vai ter Perfeito. lá Uhum. 4, 5, 6 figuras tributárias diferentes na situação. Fora nota de devolução, esse tipo de outra coisa que nem Uma precisa série nem. de melindres ali, né? Então tu imagina o seguinte: se nós estamos evocando uma situação que metade é bebida, metade é comida de um lugar e ele não está fazendo certas exclusões, eu estou pagando 15% a mais, ou às vezes 49% a mais de imposto, e metade da minha receita. Nós temos, para tu ter noção, clientes que eles confidenciam informações para a gente aí pela confiança, que a curva ABC deles de faturamento, eu tenho clientes assim que obviamente não posso citar o nome, né? Mas 70% do que o cara vende é bebida, é energético, é cerveja, água com gás, o petisco lá é vamos dizer assim, que nem essa pessoa específica que ele conversa comigo, né? Ele diz assim, cara, para mim o petisco aqui é para eu um pouquinho mais do que empatar. A minha rentabilidade, o meu ganho, é no chopp, é na cerveja, é na água, são nos combos, né, Leonardo? E, cara, assim, ó, o que eu queria aproveitar esse gancho que você falou, né? Recuperação. Vamos partir da premissa de que o restaurantero, o dono dessa pizzaria aí, ele contratou a Rafinato, né, que é um software que faz o que ele precisa e gera a informação que ele precisa. Ele está
muito bem assessorado aí da bola ao centro que ele está fazendo na pizzaria pela Hartmann, ou seja, a Hartmann passou as orientações de tributos, está tudo redondinho, passou as informações certas e o software está parametrizado. Só que esse cara, ele está há 7, 8 anos fazendo isso já, errado. Tem como ele recuperar essa grana, né? Como é que faz? Tem, tem. Né? E aqui não tem aquela história de cozinha de restaurante passado de ninguém não se pergunta, tá? Dá para voltar no tempo, sim, tá? Dá para fazer um de volta para o futuro aí. Dá para fazer. Que na verdade, assim, ó, por princípio, todo o imposto é pago nos últimos 5 anos, de qualquer forma, imposto, contribuição, enfim, ele pode ser discutido e pode ser recuperado, né? Vamos trazer um exemplo, né, gigantesco que houve no Brasil, né? A tese do Uhum. século, ou a tese do fim do mundo, né, como se chama, a exclusão do semestre da base de cálculo do PIS/COFINS. Sim, Ela, por si só, para empresas de lucro real e presumido, tá? Ela sim. estaria no mercado 400 bilhões de reais de dinheiro, tá? Se discutindo situações na justiça de coisas que, ó, isso aqui é ou não é base de tributação, basicamente, tá? Mas vamos imaginar o seguinte, ó, o cara vendeu 100 mil por mês, 80 era pizza, 20 era bebida fria e não fez nada. Deixou assim. Mas ele tem lá o controle bonitinho e tal. Enfim. O que a gente vai fazer? A gente vai redeclarar isso tudo, Uhum. refaz a declaração, nem com um real a mais, nem com um real a menos. Tá? Então é 100 mil, Certo. é 100 mil. Não tem 1.001, nem 99,99. Aham. Ali eu vou dizer o seguinte, como qualquer conta na vida. 2 mais 2 é 4. É 4. 1 mais 3 é 4. 0 mais 4 é 4. Menos 1 mais 5 é 4. E o que a gente faz na declaração é basicamente o seguinte, reapresentar esses dados. Então a gente vai chegar lá na declaração e vai dizer o seguinte, ó, essa receita aqui, essa partezinha aqui, ela tem tributação concentrada de PIS/COFINS, monofásica, se for falar o termo bonitinho, mas é basicamente concentrada, Isso. e do Uhum. ICMS também, tem substituição tributária, né? Tu vai fazer este lançamento ali, e aí vamos lá, tu pagou a guia, pagou 10 mil naquele mês. Isso vai Sim. gerar, isso vai gerar uma diferença, porque a conta final agora já não é mais 10 mil, é 9.500, por exemplo, E isso está fazendo certo já, né? Então, e tu tem 500 para recuperar. Então tu vai fazer o seguinte, vai fazer um pedido para o fisco de volta esse dinheiro. Aí nós entramos num outro problema, que é o seguinte, o cara vai te dizer assim, né? E vamos lá, tá? O Brasil, ele tem uma. O imposto ele é muito político, tá? Por incrível que pareça, mesmo. uhum. Não interessa a tua corrente política, ele vai sempre descambar para isso. Uhum. O Brasil, ele é um país de tradição muito autoritária com as pessoas. Então é normal que o contribuinte, o empresário, ele tenha medo do fisco. Como ele tem medo, por exemplo, da Justiça do Trabalho, como ele tem medo, por exemplo, de uma operação com o Banco Central. Existe porque nós somos muito desinformados e principalmente as regras mudam o tempo inteiro e o imposto talvez seja o mais flagrante disso. Mas Sim. assim, o imposto foi pago. Você pagou o imposto. Você só está pedindo de volta aquilo que você considera que pagou a mais. Tá? E, Sim. e mais do que isso, tem aquela famosa frase aqui no Rio Grande do Sul que fala muito isso. Não vou alertar os gansos, Leonardo, com isso aí. Isso. É isso. Não vai alertar os gansos pelo seguinte: o ganso que trabalha Vai, no o ganso departamento. machuca, hein? Hã? O ganso machuca. Machuca. É. Eu tenho medo de ganso pra caramba. Duas coisas, tá? O ganso que trabalha no departamento que devolve imposto não é o mesmo ganso que trabalha no departamento de auditoria e fiscalização. Eles ficam em lugares diferentes. Até Sim. os sistemas, inclusive, tá, que a Receita Federal tem, ela não é totalmente centralizada. Ela fica uma parte em Porto Alegre, uma parte em BH. Eu tenho até um amigo meu que trabalha em BH, lá um abraço pro Flavinho, gente boa pra caramba. E ele Uhum. trabalha lá no setor de parcelamentos, por exemplo, que não fica no mesmo lugar. A parte de restituição fica em Porto Alegre, vamos dizer assim, e assim por diante. Então, um procedimento de pedir imposto de volta
não tem nada a ver com um procedimento de fiscalização. Fiscalizado tu pode ser a qualquer momento por qualquer Sim, motivo. independentemente, né? Isso. Então eu te pergunto assim, ó, você empresário, tá tirando nota do que tá passando no cartão, pelo menos? Tá? Vamos lá, ninguém é inocente aqui. A gente sabe que muitas vezes, né, o cara Uhum. não vai tirar nota de tudo porque ele não quer fazer isso, porque ele não pode fazer isso, ou porque às vezes é melhor pagar o funcionário do que pagar o imposto. Tem gente que faz isso. Sim. Tá, Mas cara? dá para recorrer desse imposto pago aí nos últimos Ah, 5 anos. muito, porque tu autodeclarou e tu E como é que tá. é o processo, Leonardo? Não, o processo, assim, a gente tem restituições, né, na nossa. A gente tem mais de 2 milhões de reais de simples que a gente já restituiu, tá? Tanto pela. Aham, parabéns. Obrigado. Tanto pela minha empresa quanto por outras empresas que eu já fui sócio também, tá? Esse aqui é o terceiro escritório que eu sou sócio hoje já. E, Uhum. e assim, a gente tem restituições no âmbito do Simples que já caíram em 18 dias. Olha Tem só. 18 dias. O normal é 60 dias se tu não tem nenhuma pendência, não está com nenhum imposto atrasado. Então eu sempre digo uma coisa para o empresário: não atrasa o imposto, sabe? Não parcela, inclusive. Mantenha ele em dia, mantenha ele bonitinho, porque se um dia tu tiver valor para recuperar, tu vai ter preferência do fisco para receber, entendeu? Como qualquer Sim. pessoa. Se tu tem Uhum. uma boa relação com o Elias, né? Se eu tenho uma boa relação com o Elias vai me favorecer com mais facilidade naquilo que a gente tem, né? Então, Perfeito. também ele tem são cruzamentos eletrônicos, tá? São cruzamentos Aham. bastante automáticos. Tá? É um robozinho que opera isso, como é o mesmo robozinho que sabe na hora que tu emitiu uma nota hoje em dia. Sim. Uhum. Mas o que que é? São redeclarações que a gente faz e essas redeclarações geram diferença. Essa diferença a gente pede de volta, tá? A contabilidade pode nos passar os dados para fazer isso. Sim. Aham. Hoje em dia, o próprio empresário também pode passar, se daqui a pouco ele não quer conversar com a contabilidade sobre isso, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Tem escritórios Uhum. que vão ver, às vezes, as coisas com uma reserva desnecessária, assim como tem pessoas que são, sim, mal intencionadas do lado da consultoria, como é mal intencionado Sim. no software, como é mal intencionado no governo, em qualquer outro lugar. Sim. Mas o ponto é esse: existem produtos que têm uma tributação concentrada e isso pode gerar redução de imposto. E até vou entrar um outro ponto aqui. E se eu dissesse para você que você pode tirar mais nota e pagar o mesmo imposto? Sim, Basta, eu me recordo que um dia você me comentou isso, né? Deixa eu só basta. aproveitar para não esquecer a pergunta, Leonardo. Eu acho que é uma dúvida também que o pessoal tem, que quem vai nos acompanhar depois no YouTube, vai assistir de novo também tem. Você falou ali, tudo bem, é feita essas redeclarações, o robozinho analisa, enfim, naquele prazo que você comentou. Isso aí vem creditado na conta ou vem abatido na guia do Simples dos próximos meses? Como é que acontece, vamos chamar assim, esse reembolso por parte do fisco? Beleza, boa pergunta. Uhum. Na verdade, o normal é vir depositado na conta de pessoa jurídica da empresa, tá? É o que a gente mais quer fazer sempre, tá? Mas tem valores que, às vezes, o cara está lá endividado, está devendo o simples, então a gente compensa, tá? Mas o simples ele tem uma regra. Diferente de empresas de lucro real e presumido, que eu posso compensar imposto com imposto que ainda vai vencer, o simples eu só posso compensar imposto vencido. Então, o que que a gente faz? A gente deixa vencer aqueles impostos que a gente tem saldo e paga o resto. E aí, quando ele atrasa, a gente vai lá e gere e abate, né? Mas o que a gente Perfeito. mais faz, o que a gente mais gosta, o que a gente prefere é que tu receba Uhum. a tua conta, né? Certo, ok. Então, acho que assim, né, senhores empresários aí que estão nos acompanhando, estão assistindo, eu consigo enxergar aqui o pessoal conectando, né? Uhum. O que nós estamos aqui, obviamente, conversando, e quem tiver dúvidas, quiser saber um pouco mais, podem nos chamar depois aí. A gente fez um aparado geral de que, em primeiro lugar, bem orientado e com uma boa ferramenta, você sim pode fazer as suas declarações, o seu faturamento e pagar menos imposto. Tem os benefícios fiscais, incluindo empresas do Simples, né, gente?
Não é aquela história de porque tu é do Simples, tu não paga ICMS, PIS e COFINS, isso é uma inverdade, né? O Leonardo explicou aqui para a gente já que é um aglomerado de impostos e que existe aí, primeiramente, óbvio, como fazer o certo com a nossa ferramenta que gera e controla todas as informações que precisa, mas que também a gente pode aí buscar os últimos 5 anos, como o próprio Leonardo também comentou aqui, fazendo aí uma síntese, ou com crédito em conta, se você não tiver com nenhum imposto em atraso, ou com abatimento, né, Leonardo? Essa questão Pode. dos impostos aí que se tiver um pouco atrasado. A gente está quase chegando no tempo aí, e eu não quero esquecer de comentar com o pessoal, Leonardo, sobre aquela estratégia que quando a gente fala com os clientes aí, o pessoal gosta muito, porque está com um bom software, que é o caso da Rafinato e atendido muito bem aí, na parte tributária, aquela estratégia do combo, né? Se você pegar aí, eu não vou falar aqui nomes, mas se você fizer uma experiência aí no final de semana e você for numa dessas grandes redes de fast food, você vai lá, vê que você tem uma batata frita, um hambúrguer e o refrigerante por, sei lá, R$19,90. Presta atenção em como sai o cupom fiscal. Você vai ver que desses R$19,90 está parametrizado lá para o refrigerante sair a 11, R$12, a batata frita a mais, sei lá, R$1 e o hambúrguer a 5, 6. Por que isso? Por aquilo que nós acabamos de falar. Ali no refrigerante tem 3 impostos que você não vai tributar. Para o teu consumidor, para a gente, para você que vai lá comer o hambúrguer, o que importa é que você está pagando R$19,90. Acabou. Agora, internamente ali, e os softwares da Rafinato oferecem esse tipo de gestão, você parametriza. Se a Coca-Cola, por exemplo, lata, o refrigerante lata, ele vendido individualmente, ele é 8, não importa se lá na composição do combo, na configuração da ferramenta, você vai botar 15. Isso não importa. O que importa é que para o consumidor você está praticando o preço da oferta e que nesse produto que você está majorando na ferramenta dentro do combo, tem 3 impostos que você não vai pagar. Ponto. Ou estou errado, Leonardo? Não, tá certíssimo, tá certíssimo. E essa questão é importante, assim, ó, porque, tipo, se o teu sistema consegue explodir os itens, de modo que na nota saia especificações, ou pelo menos, que a contabilidade tenha essas especificações depois, que haja um relatório gerencial, ao menos, disso, tá? Independente de sai ou não sai na nota. Claro que, tá, gente? Regra de tributação, tá? A nota tem que ter a descrição mais fidedigna dos produtos possíveis, tá? Mas vamos lá, tu tirou a nota como combo, fez tudo desse jeito, mas tu tem um relatório de gerencial dentro da Rafinato que tu manda para tua contabilidade dizendo o seguinte, ó, cara, esse combo na verdade era R$20 de temaki e 5 de Heineken, ou 12,50 de temaki e 12,50 de Heineken, né? Para falar mais ou menos, né? Sim. E isso é um planejamento tributário também, de certa forma, e esse termo, ele é um termo feio, é que nem dizer que tu é consultor, tipo assim, por isso que eu até evito às vezes dizer que sou consultor, eu sou um contador, tá? Que entende de tributação. Mas o planejamento tributário existe e ele é muito importante. E o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que linkar um sistema top de linha, como o da Rafinato, que é preparado para esse tipo de coisa, com uma edição de figuras tributárias e cadastro. E aí lá na frente tu vai ter um resultado. Mas ainda, vamos lá, tu instalou há um ano o software da Rafinato e está andando bem. Tu tem 4 para trás para ver o que aconteceu lá. Exato. E pode olhar. E eu saí do Simples ano passado. Pode ficar. E tá certo eu estar no Simples, Léo? Sempre? Não sei. Eu tenho que ver quem são teus funcionários, eu tenho que ver como é que é a tua estrutura, eu tenho que ver como é que são os teus produtos. E isso também faz toda a diferença. Se nós estamos falando aqui de bar e restaurante, mas existe mercado, existe autopeça, existe um monte de outros segmentos de empresa que passam pelas mesmas situações dos bares e restaurantes. E basicamente todos eles morrem e nascem na mesma etapa: informação. É isso que a Rafinato pede, é isso que eu, como dono da Hartmann, passo para a Rafinato e a Rafinato para mim, porque a gente está ali daqui a pouco dizendo, vai por aqui, quem sabe, vamos tentar entregar assim para chegar lá desse jeito.
né? E hoje também nos oferecendo como contabilidade, que era uma coisa que nós não fazíamos até pouco tempo atrás, mas entendemos o seguinte: existe um espaço para que a gente possa fazer isso hoje para todo o Brasil, onde basicamente tu te autoatende um monte de coisas, Uhum. porque a pandemia trouxe isso, né? Você não precisa ir mais na universidade, você não precisa mais e nem no seu trabalho, né? Quantas reuniões nós fizemos, Elias, com uma das nossas peças em casa, né? Então, Sim. e a mesma coisa vale para a contabilidade. O importante é você ter diálogo com a tua contabilidade. O importante é tu prestar informações para eles e eles para ti. Por exemplo, eu te digo uma coisa: 95% dos donos de bares e restaurantes, eles só viram até hoje a guia do Simples. Mas eles nunca viram a declaração completa, que é uma declaraçãozinha de normalmente Ah, com certeza. duas ou três páginas. Eu vou te dizer que assim, ó, se esses caras olhassem isso, o terceiro olho abria na hora. Você via tudo, era instantâneo. E esse ou se tu te pedisse isso pro contador, mas como tu vai pedir isso pro contador se tu nem sabe se existe isso? Então, Não, exato, né? Eu acho que também o intuito dessa nossa live aqui foi também trazer isso, né? Dizer que existe essa possibilidade, que tem que olhar. É uma das missões da Rafinato, né? O pronto para servir, que nós sempre falamos aqui, é justamente isso, é ir além do software. Então, esse é o objetivo dessa live também. Falar para vocês que existem ferramentas, no caso da Rafinato, qualificadíssimas para você fazer a gestão, como o Leonardo comentou. Tem uma ótima contabilidade, uma assessoria tributária para poder executar isso através da ferramenta, porque o software ele é um meio, né? E que se fez alguma coisa, vamos dizer assim, de forma errada, no sentido de que poderia ter pagado menos, existe aí a possibilidade de ir atrás. Eu queria saber se vamos deixar abrir aqui para perguntas. Eu estamos com a questão do tempo aqui também e a questão da energia do equipamento. Eu vejo que o pessoal tá acompanhando. Se alguém quiser fazer uma pergunta, alguma coisa nesse sentido, por favor, fica à vontade. Eu estou lendo aqui, tá, Leonardo? Mas, antes de tudo, novamente aí, agradecer pelo teu tempo, tá? Por tu estar compartilhando esse conhecimento conosco. Depois, ali nas redes sociais, vamos deixar os contatos para quem quiser falar mais com você a respeito disso. E que o nosso time também vai estar à disposição para tirar dúvidas de quem quiser saber um pouquinho mais, conhecer sobre a Rafinato, como a Hartmann e a Rafinato trabalham juntas. Enfim, a gente vai estar todo mundo à disposição, tá bom? é isso mesmo. Quero agradecer também e agradecer a parceria que fizemos, todos os contatos, a conversa toda dos grupos e ideias que a gente vão surgindo. E, e uma outra oportunidade seria importante vocês falarem sobre cadastro, é verdade. Vamos fazer uma live só sobre isso, Marcelo. Muito obrigado pela dica. André, nosso head, aí anota que a próxima live é sobre cadastros. Isso aí. Existe até um segmento que, por exemplo, eu trabalho, a minha carreira começou no Walmart, tá? Então, nos redes de mercados, né, gigante. Uhum. Tinha um relatório que a gente emitia só de produtos novos. Então, toda vez que lança um produto novo, ele ia lá e prestava, ó, esse produto aqui é novo, eu preciso de cadastro para ele, né? E os bares e restaurantes eles seguem a mesma coisa, né? Então, eu acredito o seguinte: a gente tem que ter, Elias, as figuras tributárias adequadas, prontas, para essa Uhum. situação do cadastro quando vocês estão editando e quando está entrando coisa nova. Porque daí, tipo assim, tu fez tudo, mas daqui a um ano já não são os mesmos produtos. Não, perfeito. Por isso o valor do acompanhamento de você, né, Leonardo? Esse trabalho que é o durante, né? Que é aquela Uhum. coisa, a gente sabe como você falou no início ali, o mercado, vamos usar o exemplo do mercado de cervejas. Hoje em dia, pô, tem marcas aí, amanhã depois você descredencia um fornecedor, credencia outro, não dá para incorrer no mesmo erro. Por isso, a importância do acompanhamento.
Dos padrões, enfim, a Rafinato também tem um produto de assessoria, que é o RAMP, que é case de sucesso. Quem quiser também acompanhar os depoimentos dos nossos clientes no site. E qual que é o segredo da assessoria, se a gente for analisar, sendo bem simplista? O padrão e a continuidade dos processos. Com tributação é a mesma coisa. Depois o cara muda o cardápio, ele precisa saber o markup, colocar o imposto certinho, que é que nem você comentou aí. Mas olha, realmente está anotado, tá? Já fica o convite aí, Leonardo, para nós fazermos uma outra live falando aí sobre a questão das estratégias sobre cadastro de produtos, tá? Tá bom? Estou a serviço de vocês no que precisarem, tá? Se quiserem conhecer um pouco mais da gente, fiquem à vontade, tem todos os nossos contatos. Elias, eu agradeço sobremaneira tudo, tá? E André, obrigado também, o André está aqui com a gente. E todo mundo que participou aqui, de alguma forma, colocou uma pergunta, deu uma informação. A gente teve alguns nossos probleminhas técnicos aqui de internet, porque sabe como é que é, né? Preço Faz de, parte do jogo. preço de União Europeia e serviço de Índia, né? Então, Faz parte do processo. obrigado, Obrigado, o Rafa. Márcio aí também comentou, o Marcelo novamente, tá? Obrigado. Ficarão aí os contatos também das empresas, tanto no YouTube quanto no Instagram. Um abraço para vocês aí, boas vendas. Leonardo, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigado, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, até mais.